Oi gente, eu sou a Isa e esse é um novo canal no YouTube, o Politiza. Se vocês tiverem achado muita forçação de barra esse nome vocês falam, mas não vai ter como mudar não. Eu estive pensando qual seria o primeiro tema assim desse vídeo. Aí eu pensei em começar sobre o que é feminismo, aí depois pensei em começar sobre racismo, ou sobre os direitos que a gente está lutando tanto para conseguir manter eles, né? E aí não conseguia muito bem ver qual seria o primeiro tema do vídeo, até que surgiu esse livro, que é o Feminismo para os 99%. É um livro, é um manifesto, na verdade, escrito pela Cinzia Arusa, pela Titi, eu não consigo falar o sobrenome dela, fica escrito aí, e a Nancy Fraser. É um livro que tem 127 páginas, mas é muito profundo e eu não vou dar conta de falar de toda a complexidade dele aqui no canal, então vale a pena quem quiser comprar o livro, ler e tal, para entender mais profundamente os temas, é muito importante. O primeiro tema central assim, do livro, a primeira tese, começa com a ideia de que nós estamos diante de uma nova onda feminista. E por que uma nova onda feminista, né? O que traz de novo? As autoras começam com uma pergunta que eu acho muito interessante, que é a seguinte, assim: nós feministas continuaremos a buscar oportunidades iguais de dominação enquanto o planeta queima? E o que elas querem dizer com essa pergunta? O papel de nós feministas é continuar buscando um espaço igual ao dos homens de dominação? Então é continuar buscando ser grandes proprietárias de empresas, donas de empresas que exploram o trabalho de outras pessoas? O papel de nós feministas é continuarmos buscando cargos na política e quando chegamos em cargos altos, as feministas continuam promovendo guerra contra outros países, guerras nas favelas contra o povo, contra as mulheres, inclusive, pobres e faveladas. Então o papel do feminismo é esse, ou o papel do feminismo é buscar pelos direitos comuns, né? É buscar pelos direitos de todas as mulheres e assim lutar contra todo tipo de opressão e lutar por uma sociedade mais justa. Então essa é a aposta do livro. É um chamado para que nós feministas sejamos também ativistas, antirracistas, anti-imperialistas, ambientalistas, internacionalistas, pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, pelos direitos dos 99% que sustentam toda a sociedade, enquanto 1% da população que não trabalha para a sociedade funcionar apenas explora o trabalho dos 99% que trabalham para fazer a engrenagem da sociedade funcionar. Então essa é a primeira ideia do livro e do canal, e que às vezes a gente pensa assim: tá bom, beleza, mas por onde começar? Essas feministas, essa galera já tem começado. Não foi à toa que se teve a Greve Internacional de Mulheres, que começou em 2017 e com um tema muito justo que é: se nossas vidas não importam, então que produzam sem nós. Com esse lema, as mulheres que fizeram essa greve conseguiram unificar os direitos pelas lutas salariais com os direitos pelas condições de trabalho das mulheres. O que são questões trabalhistas? Questões trabalhistas é só questões de salário? Ou questões trabalhistas têm sim a ver com a dignidade, com a possibilidade das mulheres trabalhar plenamente, com a possibilidade das mulheres se livrarem do trabalho doméstico, inclusive, e poderem se desenvolver? Isso também são questões trabalhistas. Então, quando a gente vê que na maioria das vezes, quando se tem greve de professoras, greves do sistema de saúde, quando se tem luta por moradia, a linha de frente dessas lutas são mulheres, essas mulheres estão dizendo assim: as pautas da classe trabalhadora são nossas pautas e as nossas pautas de mulheres também são pautas da classe trabalhadora. Porque quando você vê as mulheres lutando por melhores condições, né, nas áreas sociais, tem a ver que o peso dessas áreas sociais, então o peso para se ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma habitação de qualidade, recai mais sobre as mulheres, porque as mulheres são as responsáveis pela essa reprodução aí na sociedade. Então, esse feminismo já começou a ganhar corpo, essa nova onda feminista já tem se demonstrado, já tem demonstrado seu potencial no mundo inteiro. Então, se a primeira grande ideia é mostrar como essas mulheres combativas já estão demonstrando força no mundo, a segunda grande ideia que elas trazem no livro é a crítica ao feminismo liberal. No que consiste essa crítica ao feminismo liberal? Se a gente pudesse desenhar, a gente veria assim: no sistema capitalista existe uma pirâmide social. Então, os homens estão no topo dessa pirâmide com as melhores condições de vida, com os melhores salários, homens brancos. As mulheres brancas estão logo depois dos homens brancos, os homens negros depois das mulheres brancas
e as mulheres negras depois dos homens negros na base total da pirâmide, mostrando como que é uma desigualdade tão enorme entre uma mulher negra, por exemplo, e um homem branco. Qual que é a proposta, então, das feministas liberais? É que as mulheres tenham condições de vida que possibilitem que essas mulheres escalem essa pirâmide social. E qual é o problema, então, desse feminismo liberal? Existem dois problemas que eu acho centrais. Um primeiro problema que é as mulheres negras partem de um patamar e as mulheres brancas de outro patamar. Então, se você disser que a gente tem que escalar essa pirâmide social, você vai dizer assim, beleza, mas se uma mulher branca escalar um degrau nessa pirâmide, ela está no topo da pirâmide. Uma mulher negra que escala um degrau nessa pirâmide, ela se iguala a seus companheiros homens negros, que também são super explorados e recebem um salário muito ruim. E o segundo problema, que eu acho que é o principal, só se mantém no topo da pirâmide quem explora outras pessoas. Para se manter no topo de uma pirâmide e dizer que aí sim acabou o machismo, na verdade ela só se mantém no topo dessa pirâmide porque ela está explorando todo mundo que está embaixo dela. Então o feminismo, ele não é sobre mulheres contra homens para ver quem vai disputar esse poder, ele não é sobre uma ascensão individual. O feminismo, ele precisa ser sobre a igualdade para que essa pirâmide social não exista mais, para que a desigualdade social acabe e todas as pessoas tenham condições iguais de vida. Isso é o feminismo. Não queremos com o feminismo que as mulheres tenham poder sobre homens. Não é essa a ideia. O feminismo é igualdade para todos. Mas para ter igualdade para todo mundo, o feminismo precisa compreender a necessidade da luta entre gênero, raça e classe, que estão intrinsecamente conectadas no sistema capitalista que a gente vive. O terceiro tema, então, que eu quero trazer, que elas trazem também, é que o feminismo não precisa ser anticapitalista. O que quer dizer isso? A luta feminista, ela não tem como estar dissociada dos crimes ecológicos que existem. Ela não tem como estar dissociada dos muros que se constrói entre as fronteiras para acabar com os imigrantes. Ela não tem como estar dissociada das guerras que existem na nossa sociedade hoje. Ela não tem como estar desvinculada à luta por direitos sociais que hoje são atacados. Então a luta feminista, ela precisa ser uma luta que compreende toda a complexidade de lutas que existem se ela quiser alcançar de fato uma sociedade mais justa e igualitária. Então, veja bem, tem uma parte do livro que é muito interessante e uma frase que eu quero citar aqui que é assim: evitando medidas parciais, o feminismo que vislumbramos tem como objetivo atacar as raízes capitalistas da barbárie metastática. Então, o que isso quer dizer, né? Barbárie metastática vem da metástase, né? Que é quando um câncer se espalha pelo corpo e vai aí destruindo todo o corpo de uma pessoa. A barbárie metastática é assim também, o câncer capitalista que vai se espalhando aí uma barbárie por todo o mundo e vai destruindo as vidas. E só não percebe isso quem está fechando os olhos para todas as catástrofes e os crimes que estão acontecendo. Então, o feminismo se propõe a ser uma esperança para essa humanidade, que se pense a partir da luta pela igualdade de gênero, a luta pela igualdade social. Então, mas o feminismo, ele não tem nada para oferecer assim, para a humanidade se não for um feminismo que seja capaz de abarcar a luta das mulheres e as diferentes complexidades que envolvem a sua comunidade. Então, um feminismo, por exemplo, que fale só sobre questões de mulher. Esse feminismo vai dizer especificamente sobre problemas de algumas mulheres. Ele não tem como dizer sobre o problema de todas as mulheres. Porque você não fala sobre só mulheres se você quer dizer sobre as mulheres indígenas que precisam lutar por territórios junto com seus companheiros. Você não fala só de mulheres se você quer dizer sobre as mulheres negras que precisam lutar pela vida dos seus vizinhos, dos seus maridos, dos seus filhos, de toda a sua comunidade para lutar pela sua própria vida. Um feminismo que, na verdade, diz que luta só pela pauta de mulheres, ele invisibiliza a pauta das demais mulheres, que inclusive são mulheres que nem se dizem feministas, porque o feminismo historicamente tem uma dívida com elas. Então, o feminismo que se diz que quer, de fato, colocar fim a todo tipo de opressão, precisa dizer sobre a vida de todos os oprimidos, se quiser dizer sobre a vida de todas as mulheres. E aí eu vou chegar no quarto tema, que quero abordar aqui no vídeo, que é o quinto tema do livro, que é sobre a reprodução social.
Esse talvez seja um dos temas centrais do livro e um dos temas centrais na sociedade, assim, não só o Manifesto dos 99%, mas, por exemplo, esse livro da Flávia, que é uma autora brasileira que fala sobre gênero e desigualdades, limites da democracia no Brasil, fala muito sobre a reprodução social também. Eu quero tratar um pouco disso, que é muito densa a ideia que elas trazem, assim, que é a seguinte: o que é necessário para uma sociedade funcionar? É necessário trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é a transformação da natureza. Então, você pegar uma coisa bruta da natureza e transformar ela. Então, por exemplo, a criação de roupas é um trabalho. A criação de casas, a criação de abrigo, digamos assim, é um trabalho. Construir ferramentas é um trabalho. Plantar, colher é um trabalho. Cozinhar é um trabalho. Tá? Só que como que a sociedade capitalista funciona? Ela diz que só é trabalho aquilo que gera um lucro direto. Então, por exemplo, se você trabalha numa loja, você está trabalhando. Se você cozinha em um restaurante, é um trabalho, certo? Porque você está ali recebendo salário, gerando lucro para alguém cozinhando no restaurante. Agora, se você cozinha em casa, querem nos convencer e disseminam essa ideia de que isso não é um trabalho. Eu falo assim, fulano nem trabalha, só cuida da casa. Mas, afinal da conta, cuidar da casa não é um trabalho? Isso é um trabalho. Só que é um trabalho altamente desvalorizado. E ele não é desvalorizado porque ele não gera lucro. É óbvio que um trabalho dentro de casa gera lucro pra caramba. Então, o dono de uma empresa que não precisa construir lavanderia pública, restaurante, etc., porque tem uma mulher em casa que faz esse trabalho de graça, isso gera muito lucro. Só que eles desvalorizam exatamente para que as mulheres continuem realizando ele de graça. O que eles fizeram? Pegaram esse trabalho, né, das pessoas se alimentarem, vestir, ter uma boa saúde, uma boa educação, etc. Pegaram esse trabalho e transformaram ele em um problema privado. Então cabe às mulheres são as responsáveis para que a família tenha uma condição boa de saúde, não só da família, do núcleo familiar, tipo filho e marido, mas também do pai, do tio, do avô, de todo mundo. As mulheres são as responsáveis por isso, para que as famílias tenham educação. Então, se o filho está indo para a escola, é responsabilidade da mãe. Para cozinhar, então, se tem uma alimentação em casa, é responsabilidade da mãe. Se tem higiene em casa, é responsabilidade da mãe. Tudo que diz respeito à reprodução da sociedade foi transformado no privado. E culpabiliza a mulher quando ela, por exemplo, trabalha fora e não tem condição de manter em nível altíssimo essa reprodução social. As mulheres são culpabilizadas, mas não se culpabiliza o Estado, que deveria cumprir essa obrigação de ter creches em horários integrais, de ter restaurantes públicos capazes de atender à demanda, de ter lavanderias públicas e de livrar as mulheres desse trabalho doméstico. Então, a grande questão do trabalho doméstico é, ao ser privado, as mulheres que têm condições de pagar para que outras mulheres exerçam esse trabalho para elas, elas conseguem se desenvolver na sociedade, ou se desenvolver mais que as outras. As mulheres que não têm essa condição, ou elas ficam em casa, ou elas se desdobram nessa dupla jornada, e muitas vezes não têm essa condição de se desenvolver. Então, o que o Estado faz é negar que as mulheres tenham condições plenas de desenvolver as carreiras dos seus sonhos, de se desenvolver na política, de se desenvolver da forma que conseguirem. E aí a gente pode pensar, então, que democracia que é essa, né? Que democracia que é essa que algumas mulheres sequer têm condições de se livrar do trabalho doméstico, enquanto todas as leis são feitas por homens brancos e ricos que provavelmente nunca sequer pegaram uma vassoura na vida. Então, as pessoas que fazem a sociedade funcionar, elas são totalmente secundarizadas, não são escutadas, são escanteadas na sociedade. E as pessoas que sempre foram privilegiadas são as pessoas que ditam as leis sobre essas mulheres. Que inclusive eles falam assim, não, tem que aumentar o tempo de contribuição e a idade mínima para essas mulheres se aposentarem, negando a dupla, a tripla, a quádrupla jornada de trabalho que essas mulheres vivem para dar conta da casa, do trabalho, de tudo que a sociedade força que as mulheres deem conta. Então, a grande questão é que, para a sociedade funcionar, o trabalho reprodutivo, né, a reprodução social, ele é essencial, mas ele é totalmente desvalorizado na sociedade capitalista. E aí você pode me dizer assim,
Ah, mas lá em casa, a Maria, ela tem horário flexível, a gente paga um ótimo salário para ela, paga o INSS, paga tudo certinho, ela tá lá há 20 anos, ela adora. Tudo bem, mas não é sobre a Maria da sua casa que eu estou falando. Eu estou falando sobre um problema geral de várias Marias que não tiveram oportunidades na sua vida de se desenvolver em outros meios que... Você já perguntou para Maria o que ela queria ser? Né? O que várias mulheres queriam ser, queriam se desenvolver, enquanto o trabalho doméstico obriga elas a não serem. Então é sobre esse problema. E aí, a todas essas mulheres que, obviamente, que conquistaram o direito do trabalho, né? Que muitas vezes esse trabalho doméstico remunerado, ainda que seja mal remunerado, foi essencial para que muitas mulheres erguessem suas casas, saíssem de situações de violência, construíssem a sua família. E é meu máximo respeito a todas essas mulheres. O que é inadmissível é que a sociedade continue desvalorizando essas mulheres que fazem com que a sociedade se desenvolva como ela é. A partir dessas 4 ideias eu vou concluindo o raciocínio, que na verdade tem a ver um pouco com o que eu falei, assim. As mulheres que lutam pelos seus direitos em si mesmo, né, que não conseguem observar essas complexidades, acabam necessariamente, para chegar no topo da pirâmide, oprimindo outros grupos oprimidos e oprimindo outras mulheres que pertencem a esses grupos. Então é verdade que as mulheres brancas estadunidenses, por exemplo, elas ficaram indignadas quando os negros tiveram direito ao voto primeiro que elas. Sendo que, lógico, né, para elas negros nem eram gente. Tanto não era gente que as pautas das mulheres brancas eram sempre... Elas tratavam como pautas universais. As pautas universais do feminismo são as pautas das mulheres brancas, que tratam apenas sobre o direito das mulheres ali naquela caixinha. E não conseguem enxergar os direitos das mulheres negras, das mulheres trabalhadoras, que sempre tiveram que trabalhar, que sempre tiveram que dar conta de tudo, e dar conta da reprodução social também. Então o feminismo precisa ser um feminismo antissistema, um feminismo antirracista e anticolonialista, porque as bases racistas e as bases coloniais foram as que deram base para a sociedade capitalista surgir, para a sociedade se desenvolver, para isso que se desenvolveu hoje. Então um feminismo que não toca nesses assuntos não tem condições de tocar, portanto, no centro da vida das mulheres. Então alcançar uma verdadeira democracia significa alcançar uma sociedade igualitária de fato, né, em que a responsabilidade pelo planeta seja coletivizado, em que esse sistema, né, que vive de crise em crise, né, um sistema que vive de crise em crise, que se sustenta através da desigualdade social, não pode ser um sistema propício para desenvolver todas as mulheres. Necessariamente vai ser um sistema que vai desenvolver as mulheres privilegiadas e vai esmagar o resto das mulheres. E esse feminismo não nos serve, porque esse feminismo não transforma o planeta. O feminismo que discute o empoderamento pelo empoderamento, ainda que o empoderamento custe a vida de outras mulheres, não serve para transformar o planeta. Então a gente precisa acabar com a histórica dicotomia, né, que existe no movimento entre uma coisa é a luta de classes, outra coisa é a luta identitária. Então é necessário unificar os dois movimentos, do que é movimentos trabalhistas, movimento de classe, junto com o movimento de gênero, junto com o movimento de luta por igualdade de gênero, de raça, etc. Como, né, já disse o livro da Angela Davis, e que é necessário reivindicar muito, é a interseção entre o tema de gênero, raça e classe que existe hoje no mundo inteiro. E só é possível fazer uma transformação radical, uma transformação real, se você consegue conectar esses movimentos de gênero, raça e classe. Esse caminho ainda não está desenhado, é um caminho que ainda não foi trilhado e que a gente precisa trilhar, porque é a única forma que realmente a gente vai conseguir transformações. O capitalismo é um sistema que ele atua tanto no meio econômico, explorando as pessoas, quanto no meio ideológico, oprimindo as pessoas para que elas não tenham condições de lutar contra o próprio sistema capitalista. Nós precisamos atacar nas duas vertentes e precisamos acabar com a exploração para que a gente tenha condição de promover um levante contra o capitalismo. Não é um caminho fácil, não é um caminho rápido, é um caminho longo e precisa de muita gente. Mas eu comecei a fazer a minha parte. E esse vídeo e esse canal, junto com esse livro, é o chamado para que todos entrem nessa luta também, fazendo a sua parte para que a gente possa transformar a sociedade. Então, se você gostou desses temas que eu tratei, dos temas que ainda
que são temas que vão perpassar aí todos os outros temas que a gente vai desenvolver nesse canal, se inscreve aí, deixa um comentário com suas sugestões de quais temas abordar, etc. Compartilha para pessoas que precisam ouvir sobre isso. E vamos juntos, porque o caminho é grande, mas a gente tem muito potencial, afinal de contas. O funcionamento da sociedade é feito por nós, que somos maioria, e nós podemos transformar ela.